Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, Nadédia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera hoje também nas nossas telas e o assunto é o PSDB. Já não tinha acabado o PSDB, Vera? Não, ainda tem uns remanescentes ali, Sardenberg, no PSDB, mas agora a tendência é quase acabar, está caminhando para a extinção. Porque o partido, enfim, elegeu pouquíssimos prefeitos, tinha até tido uma sobrevida justamente porque conseguiu eleger 3 governadores em 2022. Isso deu um sopro ali de resiliência, acharam que daria para reconstruir o partido a partir disso, mas agora são justamente esses governadores que estão partindo em retirada. A governadora Raquel Lira, de Pernambuco, se filiou ao PSD ontem, ela tirou o B do seu partido, foi para o PSD, do Gilberto Kassab, e o mesmo caminho deve ser seguido pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que é um governador em primeiro mandato, bem avaliado, que tem ali uma aprovação bastante alta no seu estado, vem de uma linhagem de governadores tucanos. O Mato Grosso do Sul hoje é o estado que ficou no lugar de São Paulo como o estado governado há mais tempo pelo PSDB. Teve 2 mandatos do governador Azambuja e agora está no terceiro, do Riedel. Mas ele não deve ficar no partido depois que o grupo do deputado Aécio Neves vetou a ideia de uma incorporação desses remanescentes do PSDB pelo PSD. Então, tinha uma discussão sobre se faria uma fusão, se faria uma federação, mas o Kassab sugeriu uma incorporação porque isso não abriria a janela de trocas de partidos e evitaria que alguns deputados eventualmente saíssem, usassem esse recurso da janela para sair do PSD. Então, ele só herdaria a massa falida, por assim dizer, do PSDB e não abriria um prazo para que os seus próprios filiados buscassem outros partidos sem perder o mandato. Certo. O Aécio fez ali a carga contra essa ideia, conseguiu evitar que houvesse essa incorporação e, com isso, quem ainda esperava um desfecho para não ter de sair, agora está saindo. Então, saiu Raquel Lira, Eduardo Riedel e o grupo todo de tucanos do Mato Grosso do Sul pode seguir o mesmo caminho em breve. E a dúvida é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, porque os tucanos estão insistindo para que ele fique, para que ele permaneça. Ele já foi por um curto período presidente nacional do PSDB e ele está em dúvida, ele demonstra ali algum grau de hesitação quanto ao destino político, quanto a que rumo tomar, porque é alguém que ainda hoje, aqui e ali, é citado como um potencial candidato à presidência da República, e ele está analisando bem o que fazer. Mas essa situação do PSDB não é única, né? São muitos os partidos que estão passando por mudanças, que estão revendo, inclusive, a sua manutenção, sua permanência, porque não só a cláusula de desempenho, mas principalmente uma outra mudança que passou mais abaixo do radar, que na época os pequenos partidos não acharam que seria tão importante ali para o seu futuro, mas que foi a proibição de coligações proporcionais. Isso daí está redesenhando o mapa partidário brasileiro. Então, com essa proibição de coligação, muitas legendas não conseguiram eleger bancadas na Câmara dos Deputados. E esse é o critério que predomina para a definição nas eleições seguintes de tempo de TV, de distribuição de fundo partidário. Então, legendas estão minguando muito em razão dessa proibição para coligações proporcionais, que é algo que esses partidos de médio para grandes estão celebrando. Acho que foi uma mudança bem-vinda, porque isso vai enxugar o número de partidos no Brasil.
Então, para além dessa dissolução aí do PSDB, que é quase como se o partido estivesse se dissolvendo sozinho, tem muitas outras fusões, incorporações e federações de partido sendo discutidas justamente porque é difícil hoje em dia uma legenda se manter sozinha com essas regras combinadas, a cláusula de desempenho combinada à proibição de coligação proporcional. Quantos partidos tem hoje? Putz, agora você me pegou, Sardenberg, mas são muitos, né? São 22, talvez 23. Mais, né? Não é, então, eu perguntei porque exatamente eu fiquei em dúvida. 29. Me desculpe, 29. 29? 29. Mas, por exemplo, por muito tempo a gente chegou a ter quase 20 com assento na Câmara, e isso já encolheu bastante com deputados federais. Vamos ver se a inteligência artificial do Google me responde rapidamente. São bem menos, hoje em dia, os partidos que têm deputados federais. Então, isso está ajudando a esse enxugamento. Por exemplo, o PTB, que tinha deputado federal, já desapareceu, o PROS. Tem partidos que estão automaticamente se fundindo a outros, isso está levando a uma redução do número de partidos e é considerado algo positivo. Exato. Você ter essa redução vai dando mais nitidez à distribuição partidária, mas tem um efeito colateral, que é ir criando oligarquias no comando desses partidos que ficam muito ricos, que ficam muito grandes, e que os seus líderes se perpetuam no comando de grandes quantidades de dinheiro público na forma de fundo partidário e de fundo eleitoral. Tem até uma reportagem do Portal G1 nessa linha também, mas falando de uma expectativa de debandada de deputados estaduais de São Paulo do PSDB, porque a Lesp é um refúgio ainda, né, do PSDB, é a terceira maior bancada considerada a federação como cidadania, e, se confirmada a debandada, também um reflexo desse cenário nacional, porque o que os deputados disseram para a reportagem é que estão insatisfeitos com os rumos que estão sendo adotados pelo Aécio Neves. Exatamente. O Aécio virou mais ou menos uma espécie de dono ali dessa massa falida do PSDB e resiste a qualquer tipo de reorganização do partido. Então, a tendência é que ele mingue. E a Lesp já ainda tem alguns, mas na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo já aconteceu isso, né? O partido chegou até a prefeitura por 2 mandatos seguidos. Foi extinto praticamente na bancada de vereadores aqui na capital. Tá certo. Bom, é isso. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um bom jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Obrigado, até.